O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém. Do litoral de Tiro e Sidônia vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos sentando, já acalmando nosso coração, para guardar no coração esse dom que o Senhor nos deu. Já acolhendo você que está aqui no estádio, você que nos acompanha em casa, pelas redes sociais. Que alegria poder mais uma vez escutar a palavra de Deus. Durante essa semana, o Senhor nos fala de uma maneira tão gentil, de uma maneira tão esperançosa, colocando a nosso favor o seu Evangelho, a sua palavra, para nos encorajar na fé. Durante essa semana também em Juazeiro, nós estamos celebrando a Romaria de Nossa Senhora das Dores. Milhares de pessoas chegam a Juazeiro para uma experiência de oração, para uma experiência com esse Jesus. Nós escutávamos hoje no Evangelho que pessoas vinham de muitos lugares para escutá-lo. Juazeiro, durante esses dias, fará a mesma experiência. Muitas pessoas chegarão de vários estados do Nordeste para escutar Jesus através dos seus discípulos e discípulas, missionários e missionárias. E nessa noite Jesus nos fala exatamente sobre isso, sobre o valor da sua palavra. Essa palavra, ela não pode faltar em nossa vida, porque ela faz um mal muito grande. A inexistência dela dentro de nós provoca uma reação contrária. Por isso, nós precisamos da palavra, nós precisamos nos aproximar da palavra, nós podemos compreender, nós necessitamos compreendê-la e trazê-la para a nossa vida diária. Foi pensando nisso que Jesus instituiu muitos homens e mulheres para continuar a sua obra. Nós escutamos hoje no Evangelho a respeito disso. Jesus sobe ao monte para orar, com uma intenção particular, que era escolher aqueles que continuariam a sua obra. Ele quis partilhar do dom de Deus para cada um daqueles que ele escolheu, porque a messe é grande, são muitos que precisam. Por isso há uma necessidade muito grande de operários, e Jesus não quis reter apenas para si, mas ele também convocou aqueles que levam a palavra e a esperança a tantos corações. Mas é bonito também perceber no Evangelho que quando Jesus escolhe, ele tem um critério.
Quando Jesus escolhe os discípulos, ele tem um critério. E esse critério, ele precisa ser cumprido, porque a palavra de Deus, ela só vai fazer efeito na vida do povo, se de fato aquele que foi escolhido compreender o sentido da sua escolha. Então, quando Jesus escolhe os discípulos, ele faz isso a partir de um critério. Que critério é esse? O primeiro aspecto que o discípulo de Jesus precisa ter e precisa sentir é a esperança. Ele precisa ser o homem da esperança, porque Deus é Deus da esperança. Jesus veio trazer a esperança ao coração de um povo que já não tinha mais esperança, de um povo ferido, de um povo experimentado na dor, no sofrimento. Quando Jesus começou a pregar naquela região, ele começou a perceber a dor do seu povo. E é por isso que Jesus incansavelmente passava de região em região, e ele encontrava tantas pessoas que vinham ao seu encontro, muitas pessoas que ele ia encontrando no caminho, ferida, pessoas que já não tinham mais esperança nenhuma, pessoas que já tinham desistido até mesmo de viver, que já havia se entregue ao problema, sendo conduzido pelo problema e pelas situações difíceis. Então, o primeiro aspecto que Jesus quer que nós discípulos tenhamos é a esperança. Na nossa missão, o primeiro aspecto é esse, é levar a esperança à vida do povo. Mas como eu vou levar a esperança se eu não tenho essa esperança? Como vou falar da esperança de Deus se eu não fui tocado por essa esperança? Se eu não fui experimentado na esperança de Deus? Por isso que Jesus prepara, porque Ele não quer que os discípulos exerçam a sua condição de discípulos de qualquer jeito. Depois, o discípulo de Jesus precisa ter um coração aberto, precisa ter um coração aberto para acolher. É próprio de nós acolher. Os discípulos de Jesus não podem seguir outro critério senão esse. Já pensou um discípulo, um servo de Deus, que ao invés de acolher as pessoas, espanta? Que ao invés de amar, afasta? De acolher, acaba afastando as ovelhas para longe? Não é do discípulo isso. O discípulo de Jesus precisa ter um coração aberto. Aí a gente entende por que Jesus passou a noite toda orando. Porque Ele queria deixar bem claro para os discípulos, para que eles não tivessem dúvida qual seria a missão deles a partir da escolha, a partir da eleição. Qual seria agora a missão dos discípulos? Levar a esperança, ter um coração aberto para acolher. Então isso é próprio do servo de Deus. Isso precisa ser impresso, é a marca do servo de Deus, é aquele que acolhe, é aquele que sabe entender a dor do outro, é aquele que não se frustra com o problema do outro. Pelo contrário, ele está sempre com o coração aberto para ajudar. Ele sempre tem uma palavra de força, uma palavra de ânimo para oferecer àquele que bate à porta do servo de Deus pedindo ajuda, aquele que vem buscar uma palavra de força. Porque na vida nós passamos por tantas experiências dolorosas, situações tão marcantes em nós, tão frustrantes, e há momentos que a gente se vê tão aperreado na vida, que a gente precisa correr para os homens de Deus, para aqueles que Deus escolheu para ser os seus representantes. E aquele que foi escolhido pelo Senhor precisa ter sempre esse coração dócil para compreender,
não para brigar, não para apontar o dedo, não para empurrar, não para dizer tantas outras coisas, mas para dizer: filho, filha, a vida também tem dessas coisas, mas a gente vai em Deus aprendendo a superar as lutas. Então o Senhor nos ensina hoje também acerca disso. O discípulo de Jesus precisa ter esse coração bem dócil, esse coração aberto para compreender a dor do outro. Depois, o discípulo de Jesus é aquele que entende que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor dos Senhores, e ele participa pela eleição desse ministério de Jesus. Então Jesus, ele dá unção, ele unge, ele dá dons para o serviço ministerial. Então um dos aspectos do discípulo de Jesus é curar a vida das pessoas. O Evangelho nos fala acerca disso. É um outro aspecto do discípulo de Jesus. Ele exerce também o dom de curar. E quando nós falamos de cura, nós não estamos nos referindo apenas a curas de doenças físicas, porque essas é consequência. Nós somos verdadeiramente ministros de cura interior, porque o corpo os homens curam, as doenças os médicos curam, os remédios curam as doenças físicas. Mas o ministro de Deus é por excelência aquele que cura a alma, porque os médicos não podem tocar na alma. O médico toca no corpo, ele toca nas feridas do corpo, mas ele não consegue entrar na alma. E às vezes a gente pensa que a maior parte das nossas feridas são somáticas, são feridas no corpo, são enfermidades no corpo, e nós nos enganamos. Nós temos muito mais feridas na alma do que feridas no corpo. Por isso Jesus, ele nos institui como ministros que vai aonde homem nenhum é capaz de ir. Você já tomou um remédio, por exemplo, para curar a ira? Você já tomou remédio para curar, por exemplo, o ódio dentro de você? Tem remédio que cura essas feridas? Não. Então, Jesus, quando escolhe os 12, ele dá esse poder também de curar as doenças. E de uma maneira bem particular, de curar as doenças internas, porque uma alma sadia implica dizer um corpo também sadio. Uma mente sadia implica dizer também um corpo sadio. Mas se nós não curamos a alma, nós continuamos sendo os mesmos que nós éramos, mesmo quando a gente experimenta as curas físicas. Nem sempre as curas físicas, elas convertem o nosso coração, elas dobram o nosso coração. Mas quando nós somos tocados na alma, quando o Espírito de Deus sonda meu coração, quando Ele toca no mais profundo do meu ser, eu vou entendendo o sentido da vida, eu vou compreendendo tantos aspectos mal resolvidos dentro de mim, quantas situações mal resolvidas, quantos sentimentos de ira, quantos sentimentos de angústias estão guardados dentro de nós. Isso são feridas impressas na alma. A gente precisa ser curado. Ou nós somos curados, ou nós vamos adoecer a mente e o corpo. Aí olha que beleza, o Senhor nessa noite nos ensina na palavra, da importância da gente acolher. E eu digo muito mais ainda, da importância que nós, homens de Deus, precisamos ter da nossa missão, da unção que Deus nos deu, da importância do nosso ministério na vida das pessoas. E quantas vezes nós também precisamos compreender isso.
Nós precisamos entender o que Deus nos deu. Como ministros da sua palavra, como trabalhadores da sua vinha, como operários do reino, a gente precisa entender, eu, Padre Monteiro, preciso entender todos os dias qual foi a missão que Deus me deu, e eu preciso exercitar essa missão com excelência. Eu preciso exercitar essa missão com qualidade para o bem do povo, e eu não posso de maneira nenhuma me omitir a isso. Nós temos uma importância muito grande. Os homens e mulheres de Deus têm uma importância muito grande. Quando eu falo dos homens e mulheres de Deus, eu estou me referindo àqueles que foram escolhidos para estar à frente do povo. Nós temos uma importância muito grande, porque é bem claro na Sagrada Escritura qual é a nossa missão. A nossa missão é gerar esperança na vida do povo. Imagine um servo de Deus para baixo, um servo de Deus que fica mendigando sua vida, um homem de Deus que não acredita que as coisas vão mudar. Já pensou? Não corresponde àquilo que nós somos em Jesus. Nós somos homens da esperança, e por mais difícil que seja, o Senhor sempre nos dá a segurança de que as coisas vão melhorar para nós, de que nós vamos dar a volta por cima, e a gente vai experimentando isso para poder ensinar as pessoas também a experimentar isso. Quantas pessoas chegam a nós pedindo oração, pedindo imposição de mãos, e muitas vezes nós até ridicularizamos e esquecemos daquilo que Deus nos deu. Se nós entendêssemos o bem que faz impor as mãos sobre a cabeça de alguém, nunca deixaríamos de fazer isso. Por isso que Jesus usava muito a imposição de mãos. A oração, o toque, o abraço, isso faz um bem muito grande. Quando o povo não encontra isso no seu pastor, ele fica perdido como ovelha sem pastor, procurando aonde pastar. Hoje, no Evangelho de hoje, o Senhor nos propõe essa escuta, mas de maneira bem particularizada para nós. Jesus, ele partilhou. Olha que bonito. Ele não quis fazer a obra sozinho. Então ele partilhou com outros. Ele chamou outros e deu autoridade. Ele passou para outros a mesma autoridade que ele tinha. E nós não podemos deixar o mundo apagar isso. Nós não podemos deixar a racionalidade tirar isso de nós. Por mais que sejamos homens inteligentes, intelectuais, mas esse sentido que Jesus impressa em nós nunca pode faltar. Porque nem sempre a palavra que sai da nossa boca é capaz de alcançar o coração. Mas um gesto concreto da nossa parte, sem dúvida nenhuma, faz a grande diferença na vida do povo. Quando, por exemplo, você está aflito e você vai lá na tua paróquia e vai pedir uma orientação ao sacerdote da tua paróquia, quando você é bem acolhido, muda ou não muda? Toca ou não toca? E quando você não é, qual é o sentimento que fica? Quando você não é escutado, quando você não é acolhido, quando você é tratado mal, qual é o sentimento que fica? De não querer mais voltar lá, não é verdade? Aí nós vamos entendendo a importância que nós temos como servos de Deus na vida do povo. Não pode faltar os servos de Deus, porque definha a caminhada do seu povo. Então queremos aprender com o Senhor acerca disso. E como nós precisamos aprender com o Senhor acerca disso. Isso vai nos ajudando a exercer com mais qualidade o exercício do nosso ministério. É bonito também quando Jesus fala hoje no Evangelho. Ele diz assim: todas as pessoas que vinham da Judéia, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir e serem tocados. Aqueles que eram atormentados por espíritos maus
também foram tocados. É outro aspecto também da vida do missionário. É outro aspecto também na vida do discípulo de Jesus. O Senhor nos deu autoridade para repreender todo o mal contra a vida das pessoas que se levantam para atrapalhar a vida das pessoas. Daí o Senhor nessa noite nos trouxe aqui no Romeirão para nos ensinar acerca disso. Tanto nós, como servos de Deus, precisamos entender o sentido da nossa missão, como o povo precisa entender a importância dos ministros, a importância dos missionários e missionárias dentro do reino de Deus. A autoridade que Deus o concedeu para que eles pudessem exercer. E aí nós vamos perceber a importância mesmo de poder nos aproximar, de poder pedir uma bênção, de poder pedir um abraço. São esses gestos que mudam, não são palavras não, porque nós estamos cansados de palavras. Nós temos necessidade de gestos concretos. O mundo está doente e o mundo precisa de médicos. Os do corpo estão aí espalhados por tantos lugares. E aonde estão os médicos da alma? Aonde estão os médicos das feridas da alma? O povo está com a sua alma ferida. E é dever nosso, como missão dada por Jesus, levar essa esperança na vida do seu povo. Nunca tenha medo de se aproximar, mesmo que você em algum dia se frustrou, ou foi tratada mal, ou não esperava ser tratada daquela forma. Mas o Senhor quer que nós entendamos nessa noite, que mesmo diante das nossas frustrações, os servos e servas de Deus, eles continuam sendo expressão do amor de Deus para nós. Por isso que as ovelhas precisam rezar pelo seu pastor, assim como o pastor reza pelas ovelhas. As ovelhas precisam rezar pelo pastor, porque é função dele dar aquilo que o mundo não pode dar, aquilo que os homens não podem dar. Só Jesus pode. E como representantes, ele passou para nós essa autoridade. E isso o Evangelho nos ensina nessa noite. Por isso eu convido você, por um instante, a fechar os teus olhos. E reze por aquelas pessoas importantes, que estão à frente da paróquia onde você congrega, do grupo que você faz parte, lá tem um coordenador. Reze por essas pessoas agora e peçam ao Espírito de Deus que visite-o, que visite-a. E que o Espírito revigore as suas forças, que o Espírito revigore a sua missão. Muitos deles cansados, muitos deles doentes por causa do reino. Lembre agora diante de Jesus. Foram homens e mulheres que deixaram tudo apenas para servir. Deixaram seus sonhos, como os discípulos de hoje no Evangelho. Deixaram tudo para estar com Jesus. Cada uma dessas pessoas que foram lembradas por você nessa noite, estão sendo colocadas aqui no altar de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.